Boa noite, meus irmãos. É um prazer poder estar aqui com vocês. E hoje a gente vai conversar sobre essa aliança que nos traz esperança. Hoje a gente vai ler o texto lá de Gênesis 17, 1 a 8. Peço que você abra a sua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 17, versículo de 1 a 8. Esse é um texto muito interessante de Gênesis. Gênesis escrito por Moisés, né? Escrito ali provavelmente quando o povo estava ali em Moabe, quase indo para a Terra Prometida, chegando ali, né? Então Moisés está escrevendo ali para aquele povo, e um dos, talvez assim, um dos grandes ensinamentos de todo o Pentateuco para aquele povo que estava ali quase alcançando a Terra Prometida fosse de esperança de que aquela promessa ia acontecer. Porque foram 400 anos no Egito, depois vai para o deserto, passa mais 40 anos no deserto, e parece que aquela promessa ali, né, não vai chegar nunca. E aí, um dos grandes ensinamentos que o Pentateuco dá é dizer assim: Deus é fiel, Deus vai cumprir com a sua promessa. Deus é um Deus que nos dá a esperança de que no final a sua palavra vai se cumprir. E aí, o que essa aliança de Moisés, feita tanto tempo atrás, pode nos trazer esperança hoje? Será que essa esperança que aquele povo teve ali perto ali mais ou menos de chegar na Terra Prometida, tem alguma coisa para nos ensinar, né? O que a gente pode aprender com essa esperança? Então vamos ler o nosso texto. Gênesis 17, de 1 a 8, diz assim: Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você, a sua descendência, a terra onde você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na tua casa. Que o Senhor fale ao nosso coração aquilo que o Senhor tem para tratar conosco, que nós possamos sair daqui, Senhor, edificados, confrontados com a tua palavra e com discernimento do que nós precisamos fazer na nossa vida, Senhor, para sermos mais santos e parecidos contigo. Tenha misericórdia de mim, que eu seja simplesmente um instrumento teu nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Esse texto de Gênesis 17 não é a primeira vez que Deus vai falar com Abraão. Essa aqui, na verdade, é a quarta vez. Primeiro, Deus vai chamar Abraão lá em Gênesis 12, de 1 a 3, sai da tua terra, da tua parentela, para essa terra que eu te mostrarei, e dali te farei uma grande nação. Depois ele vai lá em Gênesis 13, 14 e 17, que ele vai dizer assim: tu está aqui na terra de Canaã, olha para um lado, olha para o outro, isso aqui tudo vai ser teu, né? E aí chega Gênesis 15, que é onde Deus faz a aliança com Abraão. Eu não vou ler todo o texto de Gênesis 15 aqui, mas vai falar assim, Gênesis 15, 1 diz assim: Depois deste acontecimento, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abraão, eu sou o Senhor, e lhe darei uma grande recompensa. E aí vai lá um grande diálogo entre Deus e Abraão. Que recompensa é essa? Que visão é essa que está acontecendo lá? E aí
Nessa aliança, é interessante que o Senhor diz para Abraão pegar alguns animais, né? Se vocês forem ver mais ou menos, eu acho que é no verso 9, eu acho que vai dizer mais ou menos os animais que ele precisa pegar, e ele vai matar esses animais, posicioná-los de uma forma. E o que isso significa? Né? Essa, culturalmente, era a forma como aquele povo, aquele contexto, faziam alianças. Então, se eu quisesse fazer um acordo com, sei lá, com Arnold, eu quero fazer um acordo com Arnold, eu quero fazer um tratado com Arnold, naquela época a gente pegava esses animais, posicionava eles de uma certa forma, nós dois passávamos e nós dizíamos ali que nós passávamos entre aqueles animais, dizendo mais ou menos o seguinte: se eu não for fiel contigo, que eu morra que nem esses animais. E aí é interessante nós notarmos nessa aliança que Deus faz com Abraão. Olhem aí no verso 17. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um folgareiro, uma tocha fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenuseus, dos cadmoeus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. É interessante que nesse tratado de aliança a gente não vê Abraão também passando por esse mesmo lugar. Nós vemos somente uma representação aqui nessa tocha, nesse fogo que passa por ali, somente o Senhor. Essa é uma aliança unilateral, onde Deus, pela sua livre e espontânea vontade, decidiu fazer uma aliança com o homem pecador, com Abraão. E aí aqui promete as terras para Abraão. É uma aliança que não depende da fidelidade de Abraão, somente da fidelidade e do caráter de Deus. E aí, depois que Deus faz essa aliança com Abraão, promete aqui também uma descendência a Abraão. E vocês vão lembrar que Abraão não tinha ainda filhos, né, com a sua esposa Sara. E depois dessa promessa, se passado algum tempo, Abraão esperando o cumprimento da promessa do Senhor, e a promessa não chegava, e Abraão esperando, e Sara esperando, e aí Sara, quando é que vai vir o filho? Quando é que vai acontecer que a gente vai para a nossa terra, que a gente vai parar de ser nômade? Né? E aquela conversa naquele casal, até que eles têm uma grande ideia. Sara vira assim para Abraão: pega aqui Agar, minha serva, tenho um relacionamento com ela e me gera um filho porque eu sou estéril. E aí, aquela aliança que dependia somente de um Deus, Abraão diz assim: eu acho que Deus não depende só tanto de ti assim não. Eu acho que eu preciso fazer alguma coisa, eu acho que eu preciso mexer uns pauzinhos aqui, acho que eu preciso dar um jeito. E aí, toma Agar, sua serva de Sara, tem relações com ela, tem um filho com ela, e aí vem nascer Ismael. E aí a gente já viu que houve uma confusão ali na família, Agar, Sara, Agar sai fugindo, depois Deus manda ela voltar, e aquilo que podia ser uma espera pacífica pela promessa do Senhor, pela promessa que Ele fez a Abraão, se tornou uma confusão dentro de uma casa, porque não souberam esperar o tempo do Senhor. Depois que Ismael nasce, passam-se 13 anos, que a gente não vê aqui na Bíblia o Senhor falando com Abraão. Desde que a gente lê ali no capítulo 15, acontece tudo isso com Agar, Sara, depois Ismael nasce, passam 13 anos, e o Senhor não fala nada com Abraão. E aí vem para o texto que nós temos aqui, 13 anos depois, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos. Alguns vão dizer que Abraão provavelmente foi ali o aniversário de Abraão, que Deus apareceu para ele.
Eu não sei se dá para afirmar com tanta certeza, mas seria um belo presente de aniversário Deus chegar para falar com você. E o Senhor chega para falar com Abraão, e aqui começa alguma coisa interessante. O Senhor, ele chega para Abraão e fala o seguinte, o verso 1 diz assim: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Depois de 13 anos sem contato, chega Deus, e pela primeira vez aqui na Bíblia a gente vai ver Deus se apresentando como o Todo-Poderoso. Em hebraico, para quem sabe falar hebraico, El Shaddai, alguma coisa assim. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, se apresentou a Abraão. Depois de tanto esperar a promessa do Senhor, esse Deus chega a Abraão e diz assim: eu sei que você está aguardando, eu sei que ainda não aconteceu. Talvez Abraão já tivesse acomodado na confusão que estava na sua casa, vai ser Ismael mesmo, filho da promessa, eu não vou ter meu filho com Sara, e vida que segue. Deus se revela a Abraão e diz assim: eu sou Deus Todo-Poderoso. Aqui revela a onipotência de Deus. Deus está dizendo assim que eu sou poderoso para fazer qualquer coisa e suprir qualquer necessidade. Abraão, lembra da promessa que eu te fiz lá atrás? Eu quero te dizer que eu sou o Deus Todo-Poderoso, o único capaz de cumprir aquilo que talvez você já se esqueceu, que talvez não faça mais sentido. E aí, perdão, meus irmãos. E aí, depois que Deus se apresenta dessa forma grandiosa, ele dá um mandamento a Abraão. Continua lá no verso 1. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, e aí Deus vai dizer: ande na minha presença e seja perfeito. Quem está fazendo essa exigência, meus irmãos, não sou eu, não é o seu colega, não é o pastor André, não é o pastor Heiker. Quem está fazendo essa exigência a Abraão é o Deus Todo-Poderoso. Olha que interessante. O único que poderia exigir tamanha obediência só poderia ser o Deus Todo-Poderoso. Se você chegar hoje na sua sala de aula com um professor, o seu professor dizer assim: a partir de hoje, eu quero que você ande na minha presença e seja perfeito. Faz algum sentido? Mesmo que ele seja por algum momento ali autoridade, ali na sala de aula, ou então seu chefe no seu trabalho diga assim: ande na minha presença e seja perfeito. Faz algum sentido essa exigência partindo de um ser humano, partindo de alguém normal? Não, não faz nenhum sentido essa exigência. Essa exigência só faz sentido quando Deus Todo-Poderoso aparece para você e diz assim: ande na minha presença e seja perfeito, seja íntegro, me obedeça. Deus, ele comanda, ele exige aqui de Abraão uma obediência. E aí a gente vai lá no verso 3 e a gente vê a reação de Abraão a toda essa história. E aí Abraão se prostrou com o rosto em terra, e aí Deus vai lhe falar o seguinte: diante de tamanha apresentação poderosa do nosso Deus, que chega a Abraão e diz assim: eu sou El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o único capaz de cumprir as promessas, o único capaz de poder fazer qualquer coisa, de suprir qualquer necessidade. Eu exijo que você me obedeça. E a reação de Abraão é se colocar em terra, com seu rosto em terra, e dizer assim, e reconhecer aquilo: sim, Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o único capaz de fazer tudo por mim. As minhas esperanças podiam ter ido embora, mas Tu pode resgatar as minhas esperanças. Tu és o único que pode exigir a minha obediência. Tu és o único que pode exigir que eu ande na Tua presença. Andar na presença do Senhor é ter o entendimento
de que o Senhor está aqui, que o Senhor nos conhece. Abra sua Bíblia lá em Salmos 139, 16. Livro de Salmos, 139, Salmos capítulo 139, verso 13. Salmos 139, de 13 a 16, diz assim: Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombramente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto. Fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Esse Deus que conhece profundamente Abraão, diz assim: você precisa agora andar diante de mim. Esse Deus que conhece, que formou, que criou Abraão, diz assim: ande com a consciência da minha presença diante de você. Ou seja, não importa o que você for fazer, lembre-se, eu estou contigo. Então ande com integridade, ande com perfeição, me obedeça. Essa consciência e a resposta de Abraão a tudo isso é dizer sim, é verdade. Eu não posso fazer nada a não ser colocar os meus joelhos no chão, a minha cara no chão e obedecer a esse Deus Todo-Poderoso. O que isso traz de aplicação para as nossas vidas? Desse Deus Todo-Poderoso que pode fazer qualquer coisa e suprir qualquer necessidade. Ele se apresenta assim para renovar as esperanças de Abraão. E esse Deus também se apresenta assim a você, para renovar as suas esperanças. Assim como o Deus Todo-Poderoso queria lembrar ali de Israel, que fazia tempo que não conseguia chegar na terra prometida, parecia que essa promessa nunca ia se cumprir. Ele diz assim: eu vou cumprir a minha palavra, aquilo que eu falei a você, o plano que eu tenho para a tua vida, isso vai se cumprir, e eu sou o único que pode fazer isso se cumprir. Não tem jeitinho que você possa dar, não tem coisas que você possa fazer para que a minha promessa na tua vida possa acontecer. Essa esperança que Moisés queria passar para aquele povo é a mesma esperança que o Deus Todo-Poderoso quer passar para nós hoje. Ele é o único que pode cumprir a sua vontade na nossa vida. Enquanto muitas das vezes nós queremos fazer jeitinhos, ficamos ansiosos com o que pode acontecer na manhã, como vai ser aquela prova de vestibular, se aquela entrevista de emprego vai dar certo, qual é a minha vocação. O Deus que planejou a sua vida, como a gente leu lá em Salmos, que já conhece, já escreveu toda a sua vida, que sabe, já está tudo determinado. Ele é o único que pode fazer isso se cumprir na sua vida. Não é você, não sou eu. Quando Abraão e Sara tentaram ajudar o Senhor, não, Senhor, eu vou te ajudar aqui, vou te dar um filho. A única coisa que eles trouxeram foi desavença e problema para sua casa e para sua família. Deus é um Deus que é todo poderoso. Ele quer renovar as nossas esperanças. Ele é o único potente, Ele é o único que pode cumprir a sua promessa e o seu plano na nossa vida. A segunda coisa que nós podemos aprender aqui é qual é a exigência desse Deus Todo-Poderoso? A exigência desse Deus Todo-Poderoso não é nada mais, nada menos do que a sua completa obediência. Ele foi o único que pôde exigir a Abraão: seja obediente, ande diante de mim e seja íntegro. Ele era o único que podia exigir do povo de Israel a obediência, a sua aliança, as leis, tudo aquilo que vai escrever, os 10 mandamentos que a gente acabou de orar. Ele era o único que podia exigir isso. Ele é o único que pode nos exigir isso. Exige Ele a nossa
obediência, que nós possamos ter uma vida santa, uma vida consciente da presença de Deus. Corandeô, diante da face de Deus, eu vivo a minha vida, eu faço as minhas coisas, eu vou para o meu trabalho, eu vou para a minha escola, venho para a igreja com a consciência de que eu estou diante do Senhor. Quantas das vezes nós viemos aqui celebrar o culto, viemos louvar ao Senhor e parece que nós esquecemos que nós estamos diante da face de Deus. Abraão precisava que Deus aparecesse para ele depois de 13 anos, para ele ouvir de novo a voz do Senhor, para ele poder ouvir a palavra do Senhor, e nós temos ela aqui todos os dias da nossa vida, a palavra do Senhor falando conosco. Todo dia o Senhor fala aos nossos corações, todo dia a palavra dele se renova em nossos corações, todo dia ele se mostra a sua vontade, todo dia ele nos direciona. E parece que nós vivemos como se Deus não estivesse aqui falando conosco. Nós vemos a sua casa adorá-lo como se ele não estivesse aqui presente, nos abençoando. Nossa vida precisa ser com a consciência de que Deus está aqui, e por isso nós vamos viver uma vida de integridade, uma vida de santidade, uma vida piedosa. Aquele básico de ler a Bíblia e faça a sua oração ainda é o básico, porque Deus ele não quer só que você leia a Bíblia e faça oração, Ele quer que você coloque isso, viva isso, com a consciência de que Deus está aqui diante de você. Ele está aqui diante de você. Eu tenho certeza que muitos dos nossos pecados não aconteceriam se a gente lembrasse que Deus está aqui diante da gente. Porque se a gente lembra disso, a única reação possível é colocar o nosso joelho no chão, em temor e tremor diante desse Deus. É vir aqui adorar ao Senhor com temor e tremor diante desse Deus. E muitas das vezes parece que a gente está cantando e não sabe o que está acontecendo, a letra vai, a letra vem, a gente vem dar a oferta como se fosse, ou o dízimo como se fosse algo que, um boleto que eu tenho que pagar, encontrei umas moedas que estavam ali, e aí eu só entrego para o Senhor. Não, porque se nós temos a consciência que Deus está aqui, nós estamos diante dEle, toda a nossa ação muda, nós começamos a viver a nossa vida, a fazer as coisas com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, diante desse Deus, prostrados diante dele. Essa é a única reação esperada que nós podemos ter diante desse Deus. E o nosso texto continua no verso 4. E agora, aquela promessa feita lá, aquela aliança feita lá no verso 15. Agora o Senhor vai expandir essa aliança, trazer mais entendimento a Abraão. Acompanha comigo no verso 4, que diz assim: quanto a mim, esta é a minha aliança. Vamos ficar nessa parte. Quanto a mim. Essa aliança, Deus está dizendo o seguinte: eu tenho uma responsabilidade nessa aliança. Lembra que fui eu que fiz essa aliança contigo, essa aliança não depende de ti. Eu te exijo obediência, mas ela não depende de ti. Mas a minha parte, Deus está dizendo assim, eu tenho um compromisso contigo. Quem está dizendo que tem um compromisso com Abraão é o Deus Todo-Poderoso. É esse Deus que está dizendo assim, eu tenho um compromisso contigo. E aí o texto continua: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações e reis procederão de você. Meus irmãos, Deus agora ele vai dizer o seguinte: Abrão, que significa elevado pai, grande pai,
Alguns vão dizer que isso talvez estivesse relacionado ao pai de Abrão, Terá, que ele fosse um grande pai, então aos descendentes também de Abrão ali, Enoque, né, Sem, então, que foram grandes pais. E agora Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Parece uma letra, mas é uma letra que muda todo o significado desse nome, que de grande pai agora vai se tornar um pai de nações, um pai de multidão. Até então, Abraão ele tinha a noção que ele ia ser pai de uma multidão, que dele havia um grande povo, de que seus descendentes iam se multiplicar. Mas agora, aquilo que foi dito para ele lá no seu chamado, que ele vai ser bênção para todas as nações, Deus está dizendo assim: de ti virão nações. Não é uma, não é duas, são nações que virão de Abraão. E essa promessa a gente vê claramente. Os ismaelitas é uma descendência que hoje segue o mundo árabe. Os israelitas, que é o povo de Israel que continua até hoje, entre outros povos como os edomitas, que é a geração de Esaú, e de tantos outros povos que saem de Abraão. Aquela promessa, Deus começa a mostrar mais detalhes para ele. Muda o nome dele. Quando ele muda o nome de Abraão, ele está mudando o nome. Naquela época era o caráter da pessoa, representava aquilo. A gente vai ver que Jacó era conhecido como enganador. O nome de Jacó representava o caráter que ele tinha, assim como o nome de Abraão representa agora o caráter que ele tem. Ele deixou de ser um pai de uma multidão para ser o pai de nações. E que interessante é que ele afirma aqui que Abraão dele vai vir grandes reis. No decorrer do verso 17, quando vai falar ali da descendência de Ismael, vai dizer assim que Ismael vai ter 12 príncipes, né, que virão dele. Ali a partir do verso, acho que do verso, não vou me lembrar agora, mas ainda está aqui no capítulo 17. E, de fato, vem diversos reis da descendência de Abraão. Só que esse aspecto de rei que o Senhor quer afirmar aqui, hoje nós sabemos que isso aponta para o Rei dos Reis, Jesus Cristo, que veio até nós. Ele está dizendo assim: Abraão, de ti, tu não vai abençoar muitas nações, a forma como tu vai abençoar que virão muitos reis, e desses reis vai vir o Rei dos Reis, descendente de Davi, da linhagem real de Israel, que vai vir para morrer em nosso lugar. E, meus irmãos, o que a gente pode aprender até então? Primeiro, que Deus, Ele vai progredindo com a sua aliança. Nós temos ali em Gênesis 3,15, o que a gente chama de proto-evangelho, onde Deus vai dizer ali que o descendente da mulher vai pisar na cabeça da serpente. Depois disso, ele vai e faz uma aliança com Noé, onde termina a arca, está ali, ele diz assim: sede fecundos, multipliquem-se aí, eu nunca mais vou destruir o povo. Aí ele faz uma aliança com Abraão. E ele vai, com Abraão, ele vai expandindo esse entendimento dessa aliança. Quando Abraão estava lá na terra de Ur dos Caldeus, Deus fala assim: e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão foi para um lugar sem saber para onde ele ia, e simplesmente ele deixou toda a sua parentela, pegou sua esposa, pegou Ló e foi-se embora em rumo a lugar nenhum, em direção nenhuma. Depois de muito tempo, ele vai chegar na terra de Canaã e Deus vai mostrar aquela terra. Olha aqui, está vendo o que eu te falei, a terra que eu te falei lá atrás? Está aqui, ó, tudo que eu vou te mostrar. É isso aqui, tudo aqui vai ser teu. Meus irmãos, o que isso tem para nos ensinar é o seguinte: muitas das vezes nós estamos preocupados com o final do que vai acontecer.
dos planos de Deus, com os projetos de Deus, futuros. O que eu vou fazer quando eu me formar? O que eu vou fazer? Eu quero trocar de emprego, mas como é que eu vou fazer isso? Eu tenho um grande objetivo de ser promovido, eu tenho diversos objetivos na minha vida, e como é que eu vou fazer isso? E às vezes a gente tem que lembrar que Deus, ele tem um plano para a nossa vida. E esse Deus, ele vai revelando esse plano progressivamente. Quando nós estamos ansiosos e queremos chegar naquilo que nós entendemos ou achamos que Deus quer para a nossa vida, muitas das vezes essa nossa ansiedade nos leva a agir como Abraão e Sara entregando Agar para ter Ismael. Deus, no seu plano para a nossa vida, que Ele já escreveu, Ele diz assim: eu vou te mostrar progressivamente os próximos passos. E meus irmãos, o que eu faço com isso se Deus só me mostrou o que eu posso fazer até aqui? Nós precisamos nos concentrar no que Deus nos deu hoje. Se Deus lhe deu esse trabalho para você fazer hoje, sirva ao Senhor no seu trabalho como se Ele tivesse com a consciência de que Ele está diante de você. Se Deus te deu essa faculdade para você cursar hoje, curse essa faculdade com a consciência de que Deus está diante de você. Não fique preocupado com a disciplina que vai ter semestre que vem. Fique preocupado com a disciplina que Deus lhe deu hoje, porque é isso que foi revelado a você hoje, o que vai acontecer. Amanhã você não sabe o que vai acontecer na sua vida. Deus, Ele revela a sua vontade progressivamente. Em vez de nós andarmos ansiosos, nos preocupando o que vai acontecer amanhã, imagina o povo de Israel ali, a gente vai chegar na terra, não vai chegar, como vai ser? E aí, aqueles povos ali vão nos atacar, a gente vai conseguir vencer deles, não vai? Não. O que o Senhor está dizendo assim: se preocupem com o que eu estou mostrando para vocês hoje. Hoje, me sirvam e me obedeçam e façam tudo com a consciência de que eu estou diante de você. É isso que o Senhor quer de nós, porque Ele progressivamente vai mostrando a sua aliança, mostrando as suas promessas, mostrando a sua vontade para a nossa vida. E sempre com a consciência, com a lembrança de que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o único que pode cumprir a vontade dEle para a sua vida. Outra coisa que nós podemos aprender aqui, vamos aqui para o verso seguinte, agora no verso 7, que vai dizer assim: estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua, e serei o seu Deus. O Deus Todo-Poderoso, Ele está falando para Abraão agora o seguinte: olha lá, essa aliança que eu fiz contigo, lá em Gênesis 15, Ele continua expandindo esse entendimento, dizendo, ela não é só para ti, essa aliança vai seguir a tua descendência. Meus irmãos, imagina para o povo de Israel, que estava ali no deserto, dizendo o seguinte: ei, essa aliança também é para mim, porque eu sou a descendência de Abraão. Eu sou a descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Então essa aliança, essa promessa que Deus fez, também é para mim. Se existir algum motivo de desesperança, o que Moisés está dizendo assim: ei, olhem que o Deus Todo-Poderoso está dizendo assim: essa esperança é para vocês. Não fiquem cabisbaixos, não fiquem ansiosos. Ele vai entregar essa terra a vocês.
a promessa, aquilo que eu prometi, aquilo que eu falei, vai acontecer. Esse Deus, Ele quer animar o povo. E assim como esse Deus queria animar aquele povo lá atrás, relembrando da sua aliança, de que essa aliança era com eles, será que essa aliança também é conosco hoje? Será que esse Deus, Ele continua essa aliança ou aquela aliança termina ali? Meus irmãos, vamos abrir agora nossas Bíblias lá em Gálatas, capítulo 3, versos 6 a 9. Gálatas, capítulo 3, versos 6 a 9. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Olha o que Paulo nos diz. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé e que são filhos de Abraão, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, prenunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Paulo está se referindo a essa aliança aqui com Abraão, e ele está dizendo assim: vocês hoje, que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, vocês também fazem parte dessa aliança. Ele está olhando para o povo e está dizendo assim, para os Gálatas ali, dizendo assim: não precisa daquelas práticas judaizantes, vocês não precisam voltar a ser judeus, porque essa aliança é para aqueles que têm fé. E Paulo ele vai citar ali, porque Abraão creu e aquilo foi lhe imputado por justiça. Eu quero mostrar isso para vocês. Isso está escrito aqui em Gênesis 15, verso 6. Gênesis 15, verso 6. Naquele diálogo onde Abraão estava fazendo uma aliança ali com o Senhor, olha o que diz a palavra do Senhor. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído por justiça. Paulo está usando esse mesmo trecho, lembrando os Gálatas e dizendo o seguinte: essa aliança que Deus fez a Abraão prevê uma coisa: crer. É claro que aqui em Gênesis 17 ele vai falar da questão da circuncisão, mas esse não é o nosso objetivo hoje, abordar sobre isso. Mas Paulo está falando o seguinte: para você fazer parte dessa aliança que te anima, que te lembra que existe um Deus todo-poderoso que planejou tudo, que vai cumprir a sua palavra, só basta você crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É isso que Paulo está afirmando. Outro texto que a gente pode ver isso, Romanos 4, livro de Romanos, capítulo 4, verso 16 a 17. Olha o que Paulo vai falar aos romanos. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, ou seja, os descendentes de Abraão por sangue, né? Mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito: eu constituí por pai de muitas nações, diante daquele em que Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Paulo está afirmando de novo aqui
que nós que cremos em Jesus Cristo, nós fazemos parte desse povo, nós somos descendentes de Abraão. Então essa aliança que animou aquele povo, que trouxe esperança para aquele povo, é a mesma aliança que hoje pode trazer esperança para nós, porque essa aliança não se termina em Abraão, essa aliança vai até o Rei dos Reis, que veio morrer em nosso lugar. Jesus é o complemento, é o que termina essa aliança. Jesus é o fim dessa aliança. Por isso que hoje nós podemos apenas crer e fazer parte desse povo. Isso precisa ser motivo de ânimo, meus irmãos, porque aquele Deus Todo-Poderoso, Ele também diz assim: essa aliança é contigo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, então anda na minha presença, e viva uma vida íntegra, uma vida de obediência. E essa aliança, Deus já mostrava ali para Abraão que ela ia envolver estrangeiros, porque senão, onde é que Deus mostra que isso ia envolver também estrangeiros para Abraão? Se vocês verem lá na circuncisão, ainda no capítulo 17, no verso 13, Deus vai dizer assim, Deus vai dizer uma lista assim, de quem precisa ser circuncidado. Ele diz assim, no 13 vai dizer assim: deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que aquele escravo que nasceu na sua casa, ou aquele escravo que foi comprado, um cara completamente avulso, esse cara também estava dentro da aliança. Aqui, o Senhor já está apontando para Abraão que essa aliança não era só com seus descendentes de carne, Israel, que nasceu dele, mas também com seus descendentes pela fé, assim como nós, aos estrangeiros, aos gentios. E é interessante esse aspecto dessa aliança que se demonstra aos gentios, porque Abraão está dizendo o seguinte, uma das coisas que nós podemos aprender aqui, que Moisés estava dizendo o seguinte para aquele povo: olha lá, vocês precisam receber estrangeiros. Inclusive a gente vai ver na palavra do Senhor que essa é uma instrução para que Israel trate bem os seus estrangeiros, aqueles que estão no meio do seu povo. E meus irmãos, nós que fazemos parte dessa aliança, o Senhor está dizendo assim, que nós precisamos ter a consciência de que a nossa vida serve para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Israel tinha que ter a consciência de que deles viria o Messias e de que eles eram a continuidade para abençoar muitas nações. Israel não foi chamado para conter a bênção para si, mas chamado para abençoar também as outras nações. Nós somos fruto dessa bênção. E nós, que fazemos parte também dessa aliança, também somos chamados a abençoar outras pessoas. A bênção que Deus nos dá, o seu carro, a sua casa, o seu trabalho, o seu salário, o seu conhecimento, Deus lhe deu isso para que você possa abençoar as outras pessoas. Nós fomos chamados não para conter tudo para gente numa vida gananciosa, onde tudo é para mim, tudo eu quero para mim, eu quero correr atrás disso. Não, nós fomos chamados para abençoar as outras pessoas. Aqui também tem um chamado missionário para nossas vidas, porque não existe bênção maior do que nós mostrarmos esse Deus poderoso, que faz uma aliança com o seu povo, que entrega o seu filho para morrer em nosso lugar. Se existe algo mais importante que nós possamos compartilhar, é isso. É desse Deus Todo-Poderoso. Outra coisa, meus irmãos, ali Abraão vai falar de uma terra prometida perpetuamente. Que aquela terra, que aqueles judeus, aquele povo de Israel estava esperando com tanto tempo que chegasse.
Só que essa terra, Abraão já sabia que era muito maior do que um pedaço de terra de Canaã. Ele sabia que existia uma realidade espiritual. E agora eu quero que você veja comigo essa realidade lá em Hebreus 11, Hebreus capítulo 11, verso 13 e 16. Hebreus 11, 13 ao 16. Hebreus capítulo 13, verso 11 e 16 diz assim, a palavra do Senhor. Opa, peraí que eu pulei aqui, agora. Hebreus 11, a partir do 13, diz assim. Todos estes morreram na fé. Ou seja, todos quem? Todos esses heróis da fé que ele acabou de citar. Toda aquela multidão que ele está dizendo ali. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ou seja, todos esses heróis da fé, eles eram estrangeiros que estavam peregrinando, eles não viram a promessa. Aí o 14 continua, porque os que falam desse modo, manifestam estar preocupados, procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Meus irmãos, aqui em Hebreus, o autor está dizendo que aqueles heróis da fé, eles tinham consciência de que aquela Canaã que esperava a eles não era uma Canaã física, mas ali já foi anunciado a volta de Cristo, a nova Jerusalém, quando nós todos vamos ser chamados a morar com Ele. Essa esperança dessa terra é o que nos movimenta hoje. Nós agora não esperamos mais uma terra física, algo passageiro. Nós esperamos uma terra celestial. Nós esperamos Jesus voltar e nos levar para a Nova Jerusalém, para a cidade que Ele preparou para nós. Nós fazemos parte dessa aliança e precisamos viver com essa esperança. E meus irmãos, encerrando nossa palavra de hoje, um aspecto muito interessante é que essa aliança é uma aliança eterna. Essa é uma aliança eterna. Ela não se limita ao nosso tempo. Essa é uma aliança que o Deus Todo-Poderoso foi o único que assinou o contrato e disse assim: eu vou morrer por vocês, para que vocês possam desfrutar da minha aliança eterna. Isso aqui não vai acabar, a nossa esperança não é algo passageiro. Essa aliança que Deus fez conosco não é algo que simplesmente vai acabar e depois a gente vai ver, caramba, fui crente por nada. Não, o Deus Todo-Poderoso, Ele diz que essa é uma aliança eterna, do Deus que olhou para o homem pecador e disse assim: eu vou escolher vocês e eu vou ser o Deus de vocês. Eu vou ser o Deus de vocês. Nós não escolhemos esse Deus, Ele nos escolheu, Ele nos chamou. E nós temos o privilégio de fazer parte dessa aliança. Diante disso, meus irmãos, diante de tremenda esperança que nos dá, de seguir a nossa vida, olhando com a certeza de que Jesus voltará, com a certeza de que Cristo morreu por nós, a nossa única forma de reagir é andando prostrado diante da face de Deus, com a consciência de que Deus está aqui diante de nós, e que nós possamos seguir firmes nessa esperança, porque Deus, o Todo-Poderoso, foi Ele
que fez essa aliança conosco. O único que pode nos salvar, o único que pode cumprir essa aliança. Pai, muito obrigado, Deus, porque Tu és misericordioso e Tu és grandioso, Pai. Senhor Deus, que nós possamos caminhar com a certeza, Senhor, de que Tu és fiel, de que Tu vai cumprir a Tua palavra. Senhor Deus, Tu fizeste essa aliança, Tu pagastes o preço por nós ali naquela cruz. Tu estás preparando um novo lugar para nós podermos viver contigo. Essa aliança nos enche de esperança. Isso nós não podemos andar ansiosos, porque nós temos a certeza que Tu vai cumprir os planos que Tu tem para a nossa vida. Ó Senhor Deus, acima de tudo, Pai, acima de tudo, Tu és o Deus Todo-Poderoso, fiel. Muito obrigado, Pai, porque nós fazemos parte dessa aliança e podemos estar contigo no grande dia da volta de Jesus Cristo. Que nós possamos andar diante da Tua face e ter uma vida de integridade. Em nome de Jesus. Amém.